Eu acho que é um dos mais recorrentes, e se não um dos mais importantes também. Eu digo mais importante porque ele de fato tem um peso muito grande, principalmente para o cliente, que é a questão do custo. Bom, se você ainda não me conhece, meu nome é João Paulo Guimarães Rosa, sou arquiteto e urbanista, e te convido, se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva, faça parte da nossa comunidade. Se você não deixou um like ainda, já deixa o like, isso é muito importante pra gente aqui, né? E isso vai incentivar de alguma forma para que a gente continue aqui trazendo mais conteúdo de qualidade para você. E queria saber também se você tem dificuldade em relação a esse tema, tá? Me conta aqui nos comentários. Porque eu sei, principalmente se você é arquiteto recém-formado, assim como eu, a gente entende que isso é algo super importante, né, para o cliente. Geralmente é a primeira coisa que ele fala para a gente, né? Olha, não tenho tanto dinheiro, preciso de uma obra mais barata. É sempre ele chega, né, com esse discurso pronto e a gente entende, a gente precisa entender e acolher. Mas o que eu quero discutir aqui com vocês é o seguinte, que dá para a gente fugir dessa lógica tradicional, né? Essa lógica que a gente viu aqui, que nem sempre é tão bem-vinda, e optar por outros materiais que sejam mais sustentáveis, elencando aqui esses três pilares que a gente falou aqui, que são outros materiais alternativos. E aí, uma coisa que eu preciso pontuar aqui, vou até abrir um parênteses aqui, que é o seguinte. Quero, inclusive, que você fique atento a isso, porque isso é muito importante para que você consiga explicar para o cliente que é o seguinte, se você dá um Google agora e pesquisar qual o valor do milheiro do bloco cerâmico, né, desse bloco tradicional de 8 furos, com outro sistema, como, sei lá, o tijolo ecológico, você vai ver que tem o tijolo ecológico, por exemplo, ele tem um custo aí de mais de 40% se comparado com o bloco cerâmico. Mas essa é uma comparação, gente, que não dá para que é injusta, na verdade, que não dá para ser feita dessa forma. E se a gente for colocar na ponta do lápis, eu vou te provar que esse sistema, né, que é o sustentável, ele ganhe do bloco de 8 furos. Então vamos falar sobre isso. Bom, e por que eu tô falando que ele ganha, né? Se eu acabei de te falar que o bloco cerâmico, tá aí ele tá mais barato 40%, né, do que os outros sistemas. Bom, gente, porque essa comparação, inclusive essa comparação, ela é feita pelos leigos de forma muito equivocada. Imagina o bloco cerâmico, ele tem várias questões, né? A primeira, se a gente for comparar, vamos fazer aqui essa comparação com tijolo ecológico. O tijolo ecológico, para começar, ele é um sistema autoportante. Então, aqui a gente já vai eliminar várias coisas, né? A gente vai eliminar o uso de vigas, de pilares. E quando a gente está falando desse sistema tradicional, a gente tem que pensar em caixarias, né? De madeira. Isso tem um custo, né? E, inclusive, quando a gente fala também do descarte disso, até voltando na questão da sustentabilidade, isso também gera muito entulho. Mas voltando ao cerne da coisa que a gente está falando aqui sobre custo, isso gera um custo muito alto. Mas quando a gente está falando do tijolo ecológico, a gente está falando de sistema autoportante, que está eliminando, né, portanto, a utilização dessa caixaria em excesso. E uma outra questão importante para a gente pensar é quando a gente fala do sistema tradicional, né, do bloco de 8 furos, a gente tem que pensar que ele tem algumas camadas de processo, né? Então a gente tem reboco, depois essa parede é amaciada, depois a gente tem uma camada, se for externa, de massa acrílica, interna massa, e aí tem esses dois lados, né, da parede, massa acrílica de um lado, depois massa corrida de outro, aí tem uma camada talvez de impermeabilizante, depois a gente, enfim, são vários processos, tem a tinta. Isso tudo, o cliente ele não pensa que ele vai gastar. E ele está gastando com esse bloco de 8 furos, porque o bloco de 8 furos ele é mais barato, mas no final ele vai ficar mais caro, pode ter certeza disso. E para além disso, a gente tem outras questões que são importantes, que é a questão da verdade dos materiais. E quando você utiliza o tijolo ecológico, você pode deixar esse material nu, né? Então você não precisa dessas camadas para que ele seja um material esteticamente atrativo, né? Você pode deixar ele e, portanto, você já terá aí uma economia muito grande, eu garanto. E um outro ponto importante é a questão do conforto térmico também, que aí a gente vai lá para o futuro, né? Porque se você utiliza, e aí vai depender da zona bioclimática, mas se esse for o sistema adequado, né, um sistema se comparado com um bloco de 8 furos, né, um sistema que tem um índice de transmitância térmico mais baixo, você vai ter um ganho nesse sentido. Então, portanto, essa pessoa não vai utilizar, esse usuário desse projeto, né, não vai ter gasto com um sistema ativo, né, com ar-condicionado, com ventilador. Então, são vários ganhos, né, que esse sistema vai te propiciar,
que o cliente ele não sabe, porque ele não tem essa visão sistêmica. E é importante que a gente tenha essa visão sistêmica do todo. Volto aqui nos vídeos anteriores que tem aqui no canal. É importante que você entenda essa visão sistêmica, mas que você consiga também passar essa visão sistêmica para o cliente, porque ele não está imerso no nosso mundo. É super importante que você traga ele para o nosso mundo e explique isso para ele de forma muito, não só coesa e com uma certa confiança, mas que você explique tecnicamente para ele também. E isso é importante até para que ele consiga defender. Sabe aquela história de que a cunhada apalpita a vizinha, a sogra, e isso vai gerando mudanças? Isso acontece geralmente porque as suas explicações não estão tão defendidas. Quando você consegue defender o seu projeto para o seu cliente, quando ele compra a sua ideia, ele mesmo vai defender para você. Então essas alterações não vão vir ou virão até em menor escala. E o último ponto também, que é super importante, é a questão da velocidade do processo de montagem, né? Que é uma outra coisa que o cliente também não pensa. Porque imagina também que esse sistema convencional, ele é mais artesanal. E, portanto, ele vai demorar mais, né? Essa questão do entulho também, além da poluição, você também, né? Você tem que imaginar que essas pessoas têm que dedicar horas para tirar esse entulho ali, varrer, limpar, pegar esse entulho, colocar na caçamba. E isso vai gerar mais horas trabalhadas, portanto, né, vai onerar mais a obra. E se você escolhe um outro sistema que seja mais rápido, né, vai diminuir essa carga horária desses trabalhadores, portanto, você vai ter uma obra mais onerosa nesse sentido. Então, é importante isso, porque o cliente, ele tem essa visão, e ele não está errado, tá, gente? Porque ele também não tem que ter essa visão, não. Quem tem que ter essa visão, na verdade, somos nós, tá? Então é importante que a gente identifique isso e passe isso para ele. Percebe que a escolha assertiva, né, do sistema construtivo, ela vai te dar vários benefícios. Ela vai te trazer um projeto com mais coesão. E aí, quando eu falo mais coesão, porque quanto mais técnica aplicada a concepção, mais poderoso vai ser o seu projeto. Então, ele vai ter mais profundidade. Ele vai estar atendendo as condicionantes, mas para além disso, ele vai ser um projeto que vai estar preocupado com outras questões que são sociais, com a questão da sustentabilidade, que eu acho que é uma coisa extremamente importante, né, hoje em dia. Então ele vai ter profundidade. E para além disso, a gente pode também falar da questão da linguagem, né, que a gente elencou. Então, plasticamente, ele vai ser muito mais rico também, né? Uma crítica que eu faço sempre aqui em relação aos porcelanatos. A indústria, ela tá sempre jogando na nossa cara, né? E será que esse é o caminho? Não que não seja uma tecnologia bem-vinda, eu acho que a gente tem que se utilizar dela sim. Só que a gente tem que utilizar com parcimônia também. Né? A gente tem que voltar um pouquinho lá atrás e perceber o que é arquitetura de fato, porque a arquitetura não é revestimento. Você tem que tomar cuidado com isso. E eu acho que a verdade dos materiais, né, e aqui falando do sistema construtivo e estrutural, quando a gente utiliza da verdade deles, a gente tem já uma obra muito coesa e, portanto, a gente não precisa, né, de utilizar desses materiais, a não ser em alguns casos, né, que são muito bem-vindos também, mas quando a gente consegue fazer esse link, né, quando a gente consegue fazer essa união. Portanto, isso vai acontecer de uma forma muito natural.